Ó. Cavaca. Bora aprender? Isso aqui é muito bom. Que lindo vai ficar. Cavaca, broa de milho, cavaquinha, biscoito de fubá. E aí, já comeu? Só pra gente entender. Só pra gente ver se está falando a mesma língua. Aqui no Rio se chama cavaca. Em São Paulo, eles tiveram a infâmia de chamar de broa de milho. Mas eu vou explicar, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar por que o certo é cavaca. É isso aí. Não vou nem entrar na briga do bolacha e biscoito. Então, qual é a polêmica? Cavaca, em Portugal, em português europeu, é uma lasca de madeira, é um pedaço de madeira. E foi, ao longo do tempo, na confeitaria, para biscoitos quebradiços com coberturas de glacê. Então, guarda essa ideia do biscoito quebradiço, que ela vai ser importante para a gente entender a diferença de cavaca e broa e por que eu acho que tem que ser cavaca e não broa. E se você quiser chamar de broa também, tanto faz, o problema é teu. O importante é quando você servir para o teu amigo cavaca ou broa, ele saber o que está comendo. É isso que é importante. Então, bom, eu já falei aqui, né? Cavaca, na verdade, para o português europeu, é uma lasca de madeira. Então você pegou a madeira, clac, tirou aquela lasca, tu estás a pegar uma cavaca. Tá ok? Tá ok não. É isso aí. E ao longo do tempo, isso foi fazendo uma designação de biscoito. Tá bem. E a broa, de onde vem a broa? A broa, ela vem do brodum, do latim mesmo português. Ou seja, uma palavra de origem portuguesa originária do latim, que vai ser designado mingau ou papa. Ao longo do tempo, a broa foi designada para a panificação. Então você já tem, por exemplo, receitas do século XVIII, onde você já designava a broa como sendo um pão rústico de milho. Aqui a gente tem duas definições muito certas, que é o quê? Cavaca é um biscoito e broa é um pão. E aí qual é o meio do caminho? Porque a gente está falando aqui de uma preparação que não é nem biscoito e nem bolo. É isso que é a cavaca. Na verdade, ela fica entre o meio termo de tudo. Eu só não posso falar que ela é um pão porque não tem fermentação com levedura. Mas eu também poderia fazer com levedura e aí ficaria uma coisa muito doida no meio do caminho. Aqui a forma de pensamento é como é que você vai tratar essa receita. Como é cavaca ou como broa. E se é cavaca, ela tem que ser de uma maneira, se é broa, tem que ser de outra maneira. Então, como eu já falei, no início do século XVIII, a gente já tinha escritos portugueses definindo broa como sendo um pão. Tá, e daí como é que surge a confusão? Por que no Rio de Janeiro a gente chama de cavaca e o mesmo produto a gente chama de broa? E aí eu vejo o seguinte, broa que eu tô falando aqui não é o pãozinho propriamente dito, pãozinho de milho, aquele pãozinho de milho. Não, broa é o de milho mesmo, parece biscoito. Por isso que eu acho que o cavaca é mais certo. Quando você fala cavaca, já para remeter realmente num biscoito e não num bolo. Eu acho que então o nome mais correto seria cavaca só por causa disso. Para você diminuir as problemáticas de interpretações de texto com relação a interpretações mesmo com relação a um produto alimentício. Então quando eu falo cavaca, eu penso naquele biscoitinho de milho que é maiorzinho, mais fofinho, que não é bolo, que também não é biscoito, que não é nada. É o meio do caminho entre tudo e nada. E como é que surgiu a confusão? Por que em São Paulo a gente fala broa e no Rio a gente fala cavaca? Bom, aí tem um pouco a ver com a nossa colonização. Por quê? No Rio de Janeiro, a gente vai ter uma colonização, eu posso falar estirpe? Uma estirpe? O cabelo tá pro lado. Uma estirpe de portugueses mais ligados aos urbanos. Tá? Uma galera que veio para o Rio de Janeiro é uma galera portuguesa mais urbana. Então, eram portugueses vindo do Porto, vindo de Lisboa, onde eles vão fazer, né, vem com a família Estrupício para cá, para chamar de seu lar, né, e falar que aqui é o Brasil. E já em São Paulo, quem são os portugueses que vão assumir o controle, né, o controle de São Paulo? Os portugueses que vão ali
que vão ficar por São Paulo são portugueses mais produtores, mais voltados ao campo. São portugueses que não eram tão cosmopolitas e tão urbanos. E tinham na sua classificação um pensamento mais usado de broa para panificação. Pois bem, com o passar dos anos, o que pode ter acontecido com a nossa cavaca, Rio de Janeiro? Ela ter literalmente diminuído a quebradiça dela e ter ficado mais fofinha. Porque quanto mais... Eu vou explicar depois a receita e vocês vão entender por que você faz uma cavaca de um jeito e uma vaca de outro. No Rio, com o passar do tempo, possa ter que essas lascas de madeira, né, do ideia de cavaca, que é um biscoito mais crocante, né, mais duro, ficam cada vez mais fofinhos e o nome permaneceu. E em São Paulo, como você já tinha uma classificação, como você já tinha os portugueses mais voltados ao campo, que usavam mais a broa, o pão de milho propriamente dito, então o nome ficou mais como broa para tudo. Por isso que a gente tem uma distinção muito perfeita. Perfeita não, pelo amor de Deus. A gente tem uma distinção muito certa de que cavaca é uma coisa e broa de milho é outra. Assim como por exemplo, mineiro tem. Quando você fala broa, ele vai entender que é um pão. Porque senão você vai pedir um bolo de milho. Então isso é muito... Pra gente, acho que pro carioca, como a gente teve essa importância da família portuguesa vindo para o Rio de Janeiro, a gente começou a fazer essa distinção de que cavaca é um biscoito que não é mais biscoito, que não é mais bolo. Vocês entenderam? Entenderam porque é importante para a gente, por exemplo... E a confusão portuguesa com São Paulo, há quem diga que broa também tem uma... O nome permaneceu broa por conta também de uma influência italiana, que broa em italiano vem de broda, que vem de mingau, que lá eles usam broda de polenta, que seria uma preparação rústica feita de milho. E vocês entenderam então que a gente tem São Paulo sendo um pensamento mais italiano e luso, e Rio de Janeiro está mais focado no luso mesmo, urbano, cosmopolita. E isso talvez tenha sido a diferenciação muito grande. Mas, pois bem, e essa broda, ela tem uma característica muito parecida com o pão. Então é isso. O escopo da ideia é esse. E qual é a receita? Vamos à receita. 250 gramas de fubá, 250 gramas de farinha de milho, 150 a 180 de açúcar. Aqui eu vou usar açúcar mascavo. Por quê? Porque eu quero. E aí eu coloquei um pouquinho mais, porque o açúcar mascavo tem um pouquinho menos de doçura. Mas eu usei e vai ficar uma cavaca mais escura. 2 ovos, 125 gramas de manteiga, 1 colher de fermento. E aqui no Rio, usa-se muito erva doce para fazer a cavaca. Então a cavaca do Rio de Janeiro, ela vem com erva doce. Eu vou fazer sem erva doce. Por quê? 1, eu não estou com erva doce aqui. 2, as ervas doces eu acho de saquinho de chá, eu acho horrorosas. Então assim, eu prefiro não comer. E 3, porque eu tô afim de fazer com frutas cristalizadas e uva passa, porque eu adoro uva passa e é isso aí. Então me recrimine ao máximo. Mas eu gosto. Mas de qualquer forma é a gosto. E o toque final dessa história é um pingado de leite, 50 ml de leite. Aqui o grande critério é o seguinte. Olha só, entendo pra gente entender. Não tem receita certa. Tudo que você fazer aqui, você pode botar mais ou menos que vai dar certo. Ah, mas eu quero botar mais fubá. Do que eu botei, se vocês repararem, eu botei 50%, 50%. Por quê? Se você botar mais fubá e menos farinha de trigo, a receita começa a ficar muito quebradiça, muito esfarelenta. E eu não sou fã, eu gosto da receita mais assim, né, mais crocantezinho, mais sem esfarelar tanto. Então, se você quiser que a receita esfarele mais e fique com um sabor mais fubá, você vai colocar 60% fubá e 40% farinha de trigo. Eu não aconselho mais que isso, que se botar mais que isso, fica muito quebradiço. E fica também muito aquele... comer farofa, né? Vocês entenderam? Então parece muito comer farofa. E no final, a gente vai colocar o leite, o pingadinho de leite, que é para quê? Que é pra gente dar aquela textura final. E se você botar muito leite, ele vai ficar mais fofinho. Se você botar pouco leite, ele vai ficar mais com uma cara de biscoito. Então entenda que é muito genérico. É muito, digamos assim, vai depender do seu gosto, tá bem? Se você colocar muito açúcar, eu não sou fã porque fica muito doce e eu não gosto. Eu gosto da cavaca mais neutra, que você pode passar manteiga, você pode fazer como quiser.
Inclusive pensar que você está fazendo um pão, porque a ideia é essa, né? Ela não é, ela é meio do caminho para tudo. Mas voltando, se você quer fazer cavaca como doce, ok, pode colocar muito açúcar. Quanto mais açúcar coloca, ela vai ficando mais cristalizada e mais dura. Então entenda, se eu coloco pouco fubá e muito açúcar, ela vai cristalizar mais, lembrando mais a cavaca original. Se eu colocar menos farinha de trigo e um pouquinho menos de açúcar, ela vai ficar mais característica de um bolo e mais fofinha. E o final dessa história, você vai botar o fermento, que é para ela fique mais fofinha. Se não quiser botar fermento, vai ficar mais característica de biscoito. Se botar fermento, vai ficar mais característica de bolo. Vocês entenderam que a cavaca é o meio do caminho entre tudo e nada? Por isso que eu estou falando que ela é um pouco de tudo e um pouco de nada. Mas é isso, e eu adoro cavaca, adoro, e a gente vai fazer agora. Então é isso. Então até daqui a pouco. A receita é fácil. Mistura tudo, não tem critério. A última coisa que vai ser misturado vai ser o leite para dar o ponto. E no meu caso aqui eu vou botar as uva passas e as frutas cristalizadas no final, que é para eu também saber o quanto que eu estou colocando. Então isso até daqui a pouco. Então ó, manteiga. O fubá. Aqui. Viram? Por isso que fica uma textura de bolo, biscoito. Agora eu vou adicionar aqui, ó. E tá pronto a cavaca. A gente vai fazer cavacões. Se quiser fazer cavaquinhas, aí fica a seu critério. Aí, ó. Aqui tem minha receita, tá? Eu não vou fazer a receita completa porque é muita coisa e eu não tenho o que fazer e eu gosto de fresco. Então, prefiro fazer pouco. Aqui vou descansar por 15 minutos. O fermento vai agir. Você já descansa direto no tabuleiro, forno médio, e ela vai crescendo ali bonitinho. Vou dar uma salpicada com açúcar mascavo e vai assar com açúcar mascavo salpicado. Então é isso, ó. Pode salpicar com erva doce, pode salpicar com canela, pode salpicar com o que você quiser. Aqui, ó. Aqui, olha que coisa linda, ó. Obra-prima. A roda. Como você pode perceber, ela é bem amanteigada. Ah, mas pode colocar menos manteiga? Pode, vai ficando cada vez mais difícil de você trabalhar e vai ficando cada vez mais duro. Então, a manteiga dá maciez.
O leite ele vai fazer com que fique fofinho. Se você tira a manteiga, vai ficar menos macio, até porque é fubá. E o fubá tende a ficar duro, entendeu? Que tudo são etapas do processo. Pode botar menos manteiga se você quiser. Essa receita para mim assim fica perfeita. Eu faço ela há 25 anos. Desde que eu comecei a trabalhar na cozinha, eu faço cavaca, que foi uma das primeiras receitas que eu aprendi. Tá? Não é a primeira eu já mostrei aqui, mas cavaca é uma das primeiras receitas que eu aprendi e eu amo cavaca. É isso aí. Então, forno médio e vamos ver como é que fica depois. Valeu! Ó. Chegamos ao final. Vamos abrir aqui, ó. Nossa, eu adoro isso aqui. Fica com uma... Eu acabei botando uma camada de açúcar por cima, porque... vai ficar bonitinho. Na verdade, o que eu faço? Essa receita, eu coloco menos açúcar. E o açúcar mascavo, ele não dá tanto sabor de açúcar. Então, quando você coloca o açúcar por cima, acaba balanceando os sabores. Isso aqui é maravilhoso. Ó, aqui, pô, quem não gosta disso aqui não é possível. Mas isso aqui é cavaca. Não é broa, não. Em São Paulo, não sei porque a galera chama de broa. Broa é um pão. Então, fiquem com a minha cavaca. Se você chegou até o final desse vídeo incrível, para mais cavacas, curta, compartilha esse vídeo. Manda para aquele seu amigo paulista que chama isso aqui de broa. Não é broa, fala para ele que ó, é cavaca. E se não gosta de uva passa, vai ser uva passa. Isso aqui é muito bom. Compartilha se você quiser. Importante fazer. Valeu.